irmãos, tudo bom? Aqui estamos nós de volta. Saúdo também quem nos acompanha em nossa transmissão online. Gente, hoje de manhã tivemos aqui um casal missionário, um casal que atua lá no sertão do Pernambuco, uma região muito carente chamada Moxotó. Ô nomezinho, né? E eles estiveram aqui, compartilharam. Foi assim uma maravilha. Quem estava aqui de manhã? Aí, né? Vocês puderam ver. Depois eu e a Sandra, a Jéssica também está aqui, almoçou com a gente. E eu pude ouvir mais de perto histórias do Nordeste. Ô, gente, como é incrível, né? Um casal que abre mão do conforto da família, de uma cidade grande. Ele morava no Rio Grande do Sul, ela Rio Grande do Norte. Se conheceram, tinham o mesmo chamado para servir a Deus, uniram forças e foram servir numa região tão carente, carente de água. E aí, é muita coisa que eles contam. São poços artesianos que tem que ligar para vários povoados, e eles têm que fechar, abrir, para que um povoado não recebe água de mais, nem água de menos. E irrigação, plantar, ensinar as pessoas a plantarem árvores frutíferas. E estão implantando lá a 5ª igreja já, lá no sertão. E cuidam de 85 crianças, dando diariamente 3 refeições por dia. A gente tem o nosso reforço aqui escolar, que é aos sábados, eles lá todos os dias. Sabe quantas igrejas são parceiras? Só 5. Para completar a renda, a demanda deles é muito grande. É muito grande. E aí, gente, ela tem que trabalhar com artesanato para vender na cidade, para poder compor o dinheiro, para poder dar conta da demanda, né? Aí ele estava contando para mim uma história tão triste, que ele nem pôde contar de manhã, o tempo é pequenininho, né? Quando mata um bode lá, quando algum cachorro mata uma ovelha, um bode, as pessoas em volta começam a matar todos os cães. Mesmo os cães que não tem nada a ver com a morte do bode. E ele tem 5. Que não tinha nada a ver, que é criado ali no quintal dele. Mas pegaram, fizeram bolinhos de carne moída com caco de vidro e mataram os 5 cães dele. Por isso que ele, de manhã, quem estava aqui, ele falou dos incômodos, né? E a gente que vai lá buscar cesta básica, porque eles conseguem cestas básicas daqui das igrejas de São Paulo, vão buscar cestas básicas e fizeram essa malvadeza com ele. Ele falou: pastor, eu estou enfrentando na carne como que é amar o inimigo. Porque eu sei quem é e tenho que ainda, a pessoa vai dar maior cara de pau buscar comida lá com a gente. É dose, né, gente? Fala a verdade. Eu estou falando isso aqui por nós porque é mais um projeto que nós abraçamos aqui como igreja, né, de sustentar projetos de missões. E louvado seja Deus por esse casal. Eles não vieram agora à noite porque eles só passam aqui em São Paulo uns 3 finais de semana e já tem igrejas que eles têm que também dar relatório. Então já deram relatório de manhã. Hoje estão em Jundiaí, também até uma igreja lá que ajudou a perfurar um poço. Ele falou: pastor, eu não posso deixar de ir naquela igreja, porque eles ajudaram a comprar poço que produz de 20 mil litros de água, gente. Para lá, você não sabe o que quer dizer. Por hora, 20 mil litros de água por hora. Isso é uma bênção demais para aquele povo. Eu estou falando de uma coisa aqui que tem a ver com esse tema, não tem? Atuantes na missão. Eu trouxe um exemplo fresquinho de um casal atuante na missão. Inclusive, eles tiveram que pagar para alguém ficar abrindo as torneiras, fechando, cuidando, ligando a bomba, desligando a bomba, dar alimento para a criação, né? Tem alguns animais e aves que eles criam no quintal. Atuantes na missão. Essa é a missão que Deus os chamou. E a sua missão? Vamos falar sobre isso? Sabe, meus irmãos, quando a gente fala de abraçar a causa, que é o título do que a gente vai falar hoje, as pessoas só abraçam certas causas quando elas têm convicção forte. Senão, não abraça. E de várias maneiras.
Ninguém se dispõe a viver um ideal se não tiver certeza, se não tiver convicção. Até quando você foi comprar a sua casa, se você comprou um apartamento financiado, você pesou bem. E sempre tem um risco, né? Será que eu vou conseguir pagar? Se eu ficar desempregado? Financiamento de 30 anos? Ou então eu vou amortizar? A gente não faz esses cálculos. Você só compra, você se empenha em uma dívida desse porte se você chegou a uma convicção, eu vou encarar. Não é verdade? Outra coisa, quando você vai escolher alguém para casar. Meus queridos, você se doar para alguém, quando você se interessa por alguém, conhece aquela pessoa e você quer namorar, obviamente a gente ensina a namorar para casar. Tá certo? A gente não ensina nossos filhos a viverem de aventuras. Meu sogro falou isso para mim. Eu não tenho filha para namorar com aventureiro. Eu falei, estou entendendo. Estou entendendo o que o senhor está falando. Né? Minhas filhas são para casar. Estou entendendo. E que Deus vai me dar capacidade e sabedoria. E eu orando a Deus, né? Não é que eu vou tirar uma moça da casa do pai dela, pé rapado como eu era. Eu era tão pé rapado, gente, porque eu sempre trabalhei e meu pai fez casas nos fundos e na frente queria viver de aluguel. E nós, filhos, naquela época, vocês não, que vocês são filhos de rico, mas a gente que era mais pobre, naquela época lá, a gente trabalhava e dava o dinheiro na mão do pai. Se a gente encontrasse graça aos olhos do pai, ele dava uma merreca, a gente comprava um sapato lá daquele bem mequetrefe mesmo. Era assim a vida. Dava praticamente dinheiro na mão do pai. Então eu nunca... E fui crescendo e ajudando meu pai, minha família, tinha irmãos pequenos, tinha que ajudar na construção da casa. E fui estudar seminário de teologia, seminarista duro, pagava meu curso. E quando eu namorei, propus para a Sandra de namorar com ela, a doida aceitou. Sabe como é que eu propus o meu namoro? Eu nem ia contar isso, mas já contei no passado, vou lembrar. Sabe o que eu fiz, gente? Eu um dia falei, eu vou dar uma carona para ela, vou levar até o metrô do Jabaquara, que ela trabalhava em Diadema. Só que eu não tinha carro, pedi meu irmão um Fusquinha emprestado, porque naquela época o carro era assim, era carro com pneu careca, vocês nem sabem o que é isso, né? Pneu careca, as ruas eram de terra, a gente não abastecia o tanque completo. A gente pegava naquela época 5 cruzeiros, 10 cruzeiros e mandava abastecer. Às vezes o carro parava sem gasolina na rua, ou furava o pneu, né? Porque era pneu careca. Hoje vocês nem tem mais essas coisas, né? Está tudo hoje do bom e do melhor. Eu estava levando a Sandra na Avenida Imigrantes e o marcador de combustível, quando ele parava de tremer, significava que estava acabando, que a gente só andava na reserva, né? Aí eu estou dirigindo e a Sandra do meu lado, e eu fui buscá-la pela fé, que a gasolina ia dar, e estou na Imigrantes, com a filha dos outros, num Fusca velho, indo para o Jabaquara, e o carro chegava a trepidar, porque era um carro velho. E ela empolgada, conversando do meu lado. E eu tinha 3 olhos na época. Eu tinha um olho nela, um olho na estrada e um olho no marcador de combustível aqui. Ai, gente, a gente passou cada sufoco dessa vida. E como eu não podia comprar um buquê de rosas, eu comprei uma rosa só, coloquei debaixo do banco. E quando eu desci do carro, eu falei para a Sandra assim, Sandra, eu não tenho prata nem ouro. Isso é bíblico, né? O que eu tenho eu te dou. Meu amor. Você acredita que ela caiu na... Ah, meus irmãos. Caiu nessa. Mas como ela é uma mulher visionária, não é? Mulher visionária, acreditou que o cabeludo, na época, valeria a pena. Como é aquela frase lá? Se você não vê antes... Se você não vê antes de ver, você nunca verá. Nunca verá. Ela viu antes de ver e acreditou. E estamos aí há 31 anos casados e louvado seja Deus. Né?
Enquanto ela me quiser, enquanto ela me quiser, eu estou dentro. E o combustível, pastor? Acabou ou não acabou? Não acabou. Deus fez um milagre. Pela fé. Pela fé. O cara foi até o Jabaquara num carro velho e voltou e deu tudo certo. E o alívio quando cheguei em casa depois. Então, meus irmãos, tudo isso para contar que a gente abraça uma causa. A gente acredita naquela causa. E quando a gente é criança, nós geralmente nós não temos convicções. Quando somos crianças, quem é que toma decisões? Nosso pai e nossa mãe, não é verdade? Inclusive, alguns de nós, quando você começa a ficar aí com 15, 16, 18 anos, você começa a ter responsabilidade, você vê que dói crescer, não é? Quando meus filhos falavam de namorar, quando eu tinha lá 15, 16 anos, eu pegava as contas de água, de luz, de alimento por mês e colocava na mesa assim e falava, vocês querem namorar? Olha essas contas aí, quanto que custa uma moça? Porque hoje em dia os pais nem pensam isso, nem orientam os filhos, né? Então eu já ensinava a você ter cérebro no lugar do coração. O cérebro está acima, né? Do coração, porque Deus nos deu capacidade, maturidade para ser responsável. Quem pega o coração e põe na cabeça, por causa de paixão, por causa de amor, por causa de romantismo, esquece e não se prepara. Então, a hora do coração vai chegar, mas primeiro o cérebro, planejamento, capacidade, trabalhar, escolher uma profissão. Não namora se você não está preparado, se você não tem essas coisas definidas. E eu nem sei porque eu estou falando de namoro, porque o nosso assunto aqui é abrace a causa, tá certo? Mas tomara que sirva para alguém. Abrace a causa. Aí, quando a gente cresce, a gente começa a tomar decisões e a fazer escolhas. Eu falei de missões. Quem é que sustenta a obra missionária? É quem cresceu. Quem é cristão infantil, ele não abraçou a causa. Ele não sabe o que custa missões. O que custa uma igreja. Ele deixa que os outros irmãos paguem a obra de Deus. Ele não participa, porque ele é criança, é infantil, é imaturo, precisa crescer, ganhar consistência, ganhar maturidade. Isso é para adulto, tá certo? Meus irmãos, você já tem suas próprias convicções? Você já escolheu abraçar o cristianismo por uma profunda convicção no seu coração? A salvação é de graça. Quem falou isso foi um pastor americano chamado Dwight Moody, escritor de vários livros. A salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Para você se tornar discípulo de Jesus, custa tudo que você tem, custa tudo que você é. Porque não foi Jesus que falou isso? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Trilha o caminho de renúncia atrás de mim. É dizer não para esse sistema de valores do mundo, da vaidade pessoal, dessa vida de aparência, dessa vida de engano, dessa vida de se achar importante. Abrir mão e falar, eu estou fechado com Jesus. É o meu destino. Por que Jesus usou essa figura da cruz? Porque a cruz que matou Jesus o fez ressuscitar, não foi isso? Quando você toma a cruz que Jesus te deu, ela também te mata. Porque você é crucificado para o mundo e começa a viver para Deus. O cristianismo verdadeiro é mais do que abraçar uma causa. Eu quero chegar num ponto para dizer para vocês, eu só falei abraçar a causa para chamar sua atenção. Mas se você pensa que seguir Jesus é abraçar uma causa é uma pessoa vestir a camisa vermelha do PT, é vestir a camisa do PSDB, é vestir a camisa do Movimento Sem Terra, é vestir
um ideal de proteção de animais, que tem muita gente defendendo, meio ambiente, questão de biodiversidade, sustentabilidade, são causas, tá certo? Que as pessoas abraçam, abrem mão de outras situações por uma causa. Só que cristianismo é superior a uma causa. Porque o cristianismo, que Jesus chama para carregar a cruz, o cristianismo nos mata, mata nosso egoísmo, mata nosso orgulho, mata nossa vontade própria e faz renascer uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Na linguagem bíblica, para ser ainda mais específico do que eu estou sendo agora, se eu pegar só um texto desse aqui, por exemplo, de Colossenses, que ele diz assim, olha, uma vez que vocês estão nessa nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E o sentido aqui é, olha o alvo principal e não fica olhando só para a terra. Pois vocês morreram, o que ele está falando de morte? Para essa vida, e agora sua verdadeira vida está com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, se manifestar, vocês vão participar da sua glória. Portanto, olha bem, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. O que é que tem que morrer? O que é que tem que morrer? Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza sexual, que é qualquer tipo de impureza sexual. Inclui aqui pornografia, fornicação, tudo isso, né? Paixão sensual. Olha como ele vai ampliando. Desejos mal e da ganância, que é idolatria. Amor ao dinheiro é uma idolatria. Está fazendo do dinheiro seu Deus. Não podeis servir a dois senhores. Quem disse isso? Jesus. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los. Ele está dizendo que isso aqui fazia parte da nossa vida antes de Cristo. Tá certo? Fazia parte. Mas agora é o momento de se livrarem da ira. Isso significa que a raiva, a explosão, o descontrole tem que ser tirado de dentro de nós. É fácil? Não é. Eu já contei aqui. Há pouco tempo eu matei uma lagartixinha em casa. Ai, gente. Eu não costumo matar as lagartixas porque elas matam as baratas. Mas tinha tantas que teve um dia lá que eu passei uma vassoura assim, caiu no chão, morta e o rabinho balançando, né? Falei, ué, matei a lagartixa, o rabo da lagartixa tá balançando. Tem alguns bravos aqui, vão me denunciar para a Sociedade Protetora dos Animais. Gente, eu lembrei que somos nós, né? Você quer morrer para o pecado, mas o nosso rabinho, a velha natureza está aqui, ó, tô vivo, tá ligado? Não é uma luta, gente, mas está falando para a gente se livrar dessas coisas. Não é verdade? Da raiva, da maldade, da maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. A linguagem obscena. E o povo acha que é normal, né? Nossas autoridades falando cada palavrão, cada nome feio, a gente acha que é normal, né? Todo mundo fala, né, gente? Até pastor está falando. A Bíblia não fala assim. Façam morrer essa velha natureza cheia de pecado. Não mintam mais uns aos outros. Porque vocês tiraram essa roupa velha, da velha natureza,
e essas práticas perversas. Isso significa, em outras palavras, santificação. Tá certo? O que é santificação? É um processo de limpeza. Somos puros? Não somos. Todo dia a gente tem que pedir perdão para Deus, pensamento, vontades, raiva que a gente passa. Todo dia temos que pedir perdão. Isso se chama santificação. É um processo que a gente vai aprendendo. Ninguém consegue viver sem pecar, mas ninguém precisa viver sem perdão. Isso dá até samba, né? Ninguém consegue viver sem pecar, mas ninguém precisa viver sem perdão. Guardou? Como é que a gente se limpa? Pedindo perdão para Deus. Senhor, eu tive aquele mau pensamento. Naquela hora, eu fui rude. Eu reagi com raiva. Quantas vezes eu tenho que falar para a Sandra, Sandra, me perdoe, eu fui insensível. Eu não devia ter te tratado assim, me perdoe. Porque a velha natureza, aqui está um Edgar, legal, tá. Mas quando a gente está numa situação, vem aquele velho, aquela fera dentro de nós, não é? Que machuca, agride, distrata e é insensível. Então, meus queridos, a causa que nós abraçamos é uma causa tão poderosa que ela nos arrastou. A gente aprende a viver a nova vida com Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por nós para nos dar uma nova vida. E aqui entre nós, haja paciência de Deus. Fala a verdade. Eu estou há mais de 30 anos na fé. Mais de 30? Eu nem vou fazer as contas, porque é mais do que isso. E quantas vezes eu falo, puxa, Senhor, eu já aprendi tanto. Não queria errar. Ou acontece com você também? Puxa, Senhor, eu queria ser um marido melhor. Queria ser um pai melhor. Acontece com você isso? Olha, esses incômodos são bons, sabe? Porque se a gente não atentar para esses incômodos, a gente se torna orgulhoso e aí não muda mais. Eu sou assim mesmo. Não, você é assim mesmo? Mas o Evangelho fala que você agora pertence a Jesus Cristo. E Ele nos ensina em tudo isso. Então, meus irmãos, continuando, a Bíblia fala, quando a gente segue Jesus, a palavra fala, não vos conformeis com esse mundo. Não seja conformado com esse estilo de vida em sua volta. Ninguém permanece em uma missão difícil, a não ser que esteja convencido de que existe uma razão para fazê-lo. Vou falar de novo. Ninguém permanece em uma missão difícil, a não ser que esteja convencido de que existe uma razão para fazê-lo. Rick Warren, autor da Uma Igreja com Propósito, que disse isso. Então, nós temos pessoas aqui que, mais do que abraçar uma causa, preste atenção, mais do que abraçaram uma causa, viveram uma causa. Tomara que isso entre em nosso coração, que nós não estamos apenas abraçando uma causa, mas nós estamos vivendo uma causa. Noé, por meio da fé, olha aí, Hebreus 11, Noé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele participou de um projeto de salvação da humanidade. Sabe quem foi Noé, né? Qual foi o projeto de salvação da humanidade? A arca. Qual é o seu projeto de salvação da humanidade? Jesus falou, assim como era nos dias de Noé, serão nesses dias. Quem entra por mim, será salvo. Quem entrou na arca foi salvo? Foi. Quem entra por essa porta, que é Jesus, também é salvo. Ao entrar por essa porta, você condena o mundo. Você fala assim, eu não tenho mais interesse nas coisas desse mundo. Quando você crê em Jesus, você passa por um processo de desmame. Eu não sou mais alimentado pelas coisas desse mundo, eu sou alimentado pelas realidades celestiais. E quando a gente tem um apetite para as coisas de Deus, as coisas desse mundo começam a perder seu valor. Essa ganância, essa ânsia de acumular,
de querer ser melhor do que os outros, de viver da aparência. Você começa a perceber que isso é tudo ilusão. Porque você entra numa realidade assim, que é muito superior a essa, e você tem prazer nas coisas de Deus. É por isso que a gente contribui com generosidade, porque você fala assim, eu já gastei muito nesse mundo, eu já investi muito nesse mundo, eu quero investir nas coisas de Deus, porque são eternas. E eu passei a vida aqui só preocupado comigo e com as coisas da terra. Noé condenou o mundo. Não diz 1 João? Não ameis o mundo, nem as coisas. E as coisas ali é esse estilo de vida do mundo, esse estilo de vida de levar vantagem, de querer ser melhor do que os outros, de dar ampla vazão à nossa vaidade. Não é abrir mão de tudo isso. Não é? Foi o primeiro dono de pet shop. Não foi isso? Um pet shop flutuante, né? A arca. Olha aí, ó. Primeiro empresário de pet shop. Abraão e Sara. Quando chamado, resistiu. É isso que está escrito? Obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11:8. Às vezes Deus chama uma pessoa em particular, às vezes chama um casal. Já pensou se Deus está te chamando para algo assim? Como casal? Uma parceria com Ele, como chamou esse casal, Ronaldo e Joana, que eu mencionei no começo, né? Gente, essa história do Ronaldo e Joana é uma história tão linda que antes deles se casarem, eles conheceram o sertão do Mochotó e perceberam que se eles tivessem filhos, eles não dariam conta. Eles abriram mão de ter filhos para servir a Deus. Nem todo casal tem essa dimensão, né? Assim. Mas foi uma convicção que Deus deu para eles, tá? Aqui não é para a gente ficar criticando, é porque me veio à memória. Abraão não sabia para onde ia, mas ele entendeu que deveria ir, e a partir de Abraão que vai nascer o povo de Israel, não é verdade? Uma grande missão foi mais alto que seus projetos pessoais. Pergunta: você já entendeu que a missão de Deus é mais alta, é superior aos seus projetos pessoais de vida? Já parou para pensar nisso? De uma certa maneira, eu e muitos de vocês aqui fomos como Abraão. Eu fui criado numa religião. A Sandra também. Fomos criados numa religião. Que até aprendemos coisas boas naquela religião. Tá certo? Mas aí a gente foi tocado por Deus que tínhamos que abrir mão da religião dos meus pais. Ela abriu mão da religião dos pais dela. Porque nós entendemos que Deus iluminou nossa mente e nosso entendimento por uma causa que até então a gente não conhecia. Tá certo? Nós éramos religiosos. E é uma luta para a gente não voltar a ser religioso de novo, não é? Mas isso aqui, Deus continua chamando. Chama você para ser salvo. Você e sua esposa. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Através de você, Deus pode entrar na sua família. Porque você é a porta que se abre para Cristo entrar e você influenciar sua casa. Estão entendendo? Crê no Senhor Jesus, será salvo através de você, e louvado seja Deus, que minha família foi salva, depois a família dela também, para a glória de Deus. Nossos pais foram alcançados através de nós. Continuando. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, isso aqui, esse versículo aqui, ele é assim, ele mostra para nós que convicção é essa. Um cara que tem uma vida do palácio. Ele poderia ser o sucessor de Faraó. Você já entendeu quem era Moisés? Filho da filha do Faraó.
Filho adotivo, não é? Foi criado no palácio. Frequentou as melhores faculdades do Egito. Tinha todo o protocolo, toda a linguagem, para ser um candidato forte ao faraóismo, sei lá como é que se falaria, né? Mas ele fez uma decisão. Qual foi a decisão? Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Interessante, né? Mas Cristo não estava na época. Mas Cristo não estava na época de Moisés. Não estava o Cristo encarnado. Mas a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, sempre esteve. Tá certo? Por amor, né, ao reino de Deus, considerou sua desonra. Qual é a desonra? É se identificar com o povo de Deus. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Isso aqui fala para nós que os tesouros do Egito ainda nos fascinam. O Egito é um símbolo da velha vida, a casa da servidão, a casa do pecado. Moisés libertou o povo da casa da servidão. Jesus é o novo libertador, estão me entendendo? Que nos tira da casa da servidão do pecado. Se antes era Faraó, símbolo da tirania, quem é o símbolo da tirania hoje? O diabo. Estão me entendendo? Jesus nos arranca das mãos tirânicas de Faraó e nos leva não para uma terra prometida aqui na terra, mas uma terra prometida, Canaã, celestial. O povo de Israel seguia Moisés para a terra prometida. Nós seguimos Jesus para Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Vocês estão me entendendo? O simbolismo, as comparações. Agora você luta com os prazeres desse mundo, eu luto também. Eu luto também. E você vai ser tentado a se separar da sua esposa. Você vai ser tentado a ganhar dinheiro mentindo. Os prazeres do pecado. Você vai ser tentado a querer viver uma vida de casal, sendo que você não é casado. Você vai ser tentado. Os prazeres do pecado vão te assediar. Aí precisa ter consistência, né? Falar, Senhor, eu prefiro abrir mão de certos prazeres que o mundo me oferece para me identificar com o teu povo que vive para o Senhor. Estão me entendendo que ainda hoje não é só Moisés que tem que fazer decisões? Você e eu temos que fazer decisões. Senhor, eu poderia comprar alguma coisa com o dinheiro que eu contribuo na igreja. Poderia comprar um apartamento. Poderia comprar um terreno. Mas eu não vou mexer. Eu vou abrir mão desses prazeres transitórios do pecado e não vou desviar esse dinheiro da tua obra. Isso é se identificar com Moisés. Estão me entendendo? Que a gente ainda hoje tem que fazer escolhas. Você está fazendo escolhas? Você está considerando esses tesouros que são uma riqueza maior, que é viver para o reino? Esther. História linda. Quantos de vocês já leram o livro de Esther? Olha, um bom grupo. Eu estava dando exemplos de homens, não é? Vamos ver o exemplo dessa mulher? A Esther é uma heroína bíblica. Tinha uma lei, quem estudou história, de história geral, já ouviu falar da lei dos medos e persas. O que é uma lei dos medo-persas? Alguém quer participar? Alguém que não esteve de manhã, tá? O que era uma lei dos medo-persas? O que era? Acho que o povo não foi tão bem em história geral, não. A lei dos medo-persas
significava que quando o rei, o imperador, decretava uma lei, ninguém podia mudar. Lembraram? Essa é a lei dos medo-persas. Editou aquela lei, ninguém pode mudar mais. É uma causa pétrea, escrito na pedra, não pode mudar, tá certo? O imperador, enganado por um abestado lá, assinou um decreto que deveria matar todos os judeus. Um cara que tinha raiva dos judeus, chamava Amã, que era descendente daquele povo Amaleque que o Saul tinha que exterminar e não exterminou. Sobrou para o futuro. Quando não obedece a Deus no passado, um dia você vai encontrar de novo com um problema que você não acertou lá atrás. Esse Amã seduziu o rei, porque tinha raiva dos judeus, e ele, como primeiro-ministro, chavecou o rei para assinar a lei medo-persa para aniquilar todos os judeus do mundo inteiro. Quem que era Esté? Judia. Casada com quem? Com esse imperador. Só para te dar um pouco de contexto para você entender quem foi Esté. Entre os protocolos dos imperadores, que era rei de reis, eles estavam numa reunião. Segundo os protocolos, ninguém deveria entrar na reunião. Se entrasse, seria morto. Seja homem, seja mulher, seja general, seja alta patente, ninguém podia interromper, porque a reunião era considerada assim tão a 7 chaves, né? Que ninguém podia entrar. Acontece que Esté pediu para o povo orar e jejuar por ela, porque eles passavam dias naquelas reuniões. E estava chegando a hora de aniquilar os judeus, porque o decreto era iminente, quer dizer, poderia acontecer a qualquer momento. Então, ela pediu para orar, e a reunião estava acontecendo. Aí ela disse isso aqui, ó: pelo meu povo, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela amou o povo dela, ela não pensou no seu bem-estar de rainha. E ela entra naquela reunião, gente. Agora, antes de eu dar sequência, se a lei é a lei dos medo-persas, e foi feita a lei para matar todos os judeus, não pode mudar a lei. E agora? Vou jogar batata quente na sua mão. Se a lei dos medo-persas não pode ser alterada, e agora? O que o imperador vai fazer se já decretou que vai aniquilar todos os judeus? Olha que conspiração pesadíssima, porque às vezes a gente fica achando que não tem saída. No nosso mundo, não fica, achamos assim? Ah, não tem saída, né? Parece que o PCC está tomando conta, está invadindo aí as empresas. Puxa vida, a criminalidade vai tomar conta do nosso país, estamos perdidos. Meu Deus, quem vai segurar essa onda? O mal campeia, o mal toma conta. O rei parou tudo. Olha o poder de uma mulher, hein? O que você deseja, Esté? Aí ela fala: eu desejo a salvação do meu povo. Sabe qual é o novo decreto que o rei vai baixar? Já que não podia cancelar aquele? Qualquer povo, de qualquer nação, atentar contra a vida dos judeus, será morto pelo meu exército. Você entendeu o que aconteceu? No dia que era para matarem os judeus, sabe o que aconteceu? Muitos inimigos dos judeus foram mortos. Quer dizer, trouxe para o povo dela uma proteção especial por causa da intervenção dessa mulher. Será que a causa que nós vivemos nos levaria a arriscar a vida por ela? Pergunte para as pessoas lá nos países onde são perseguidos. Porque é isso que fazem lá, não é? Pedem para negar a fé. Ela arriscou a vida para salvar. Paulo. Vamos ler juntos isso aqui? Com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo,
quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Esse homem que eu falei, missionário, Ronaldo, ele está com um problema no joelho. A cartilagem dele foi danificada. Então está osso com osso. Precisa fazer uma cirurgia de colocar uma prótese. Ele não falou isso aqui de manhã. Ele falou comigo na hora do almoço. Ele anda mancando e não pode andar longas distâncias, por causa que está osso no osso. Vai ter que se submeter a uma cirurgia. Só que essa cirurgia é muito cara, custa R$50 mil. E até, graças a Deus, uma mulher aqui que trabalha no Hospital das Clínicas falou para ele que vai tentar, pelo Hospital das Clínicas, conseguir uma prótese. Já falei, louvado seja Deus. O que eu estava falando? Você já pensou um cara como esse ficar reclamando? Puxa, eu sirvo a Deus, eu abri mão do meu conforto, eu estou aqui no sertão, falando de Jesus, olha o que me aconteceu. Né? Às vezes a gente está com esse pensamento assim, puxa, estou servindo a Deus, como se a gente merecesse, assim, nunca passar por dificuldade. Não é verdade? Mas você vê pessoas servindo a Deus com alegria. Esse homem aqui foi preso, espancado, às vezes apedrejado, expulso de certas cidades, açoitado nas costas. Olha o que ele fala, gente. Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí você fala, ou eu, é apóstolo Paulo, né, pastor? É o apóstolo Paulo. E eu, meu querido, eram homens, conforme Tiago fala, sujeitos às mesmas paixões que nós. Eram homens com os mesmos sentimentos que nós temos. Então, Deus nos dá essa graça para a gente viver com a ajuda dele, mesmo nas fraquezas. Paulo tinha um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, ele fala que ele tinha um espinho na carne, uma enfermidade. Não sabemos se era epilepsia, bronquite, problema nos olhos. Paulo tinha alguma limitação física que ele pediu para Deus tirar. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, Paulo. Você vai conviver com essa fraqueza para que o meu poder te aperfeiçoe, para que o meu poder lapide você. Sabe, meus irmãos, às vezes você vai conviver com algo que vai trabalhar na sua vida, e quando a gente se coloca vulnerável, fraco, a graça de Deus, quando entra em contato com a matéria-prima quebrada que somos nós, a graça de Deus nos apanha de tal maneira que a gente chega ao ponto de falar como Ele. Então, já que eu vou viver com essa fraqueza, eu vou sentir prazer nas minhas fraquezas, por amor a Cristo. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque já não sou eu, é o poder de Cristo que habita dentro de mim. Então, com Ele, eu sou forte. Sem Ele, eu sou frágil e débil demais. Deu para entender? Olha a causa que Jesus abraçou, viveu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eis-me aqui, eu era esse perdido. Você também? Cego, nas trevas, sem entendimento, ignorante, achava que eu era especial, que pelo meu esforço eu ia ganhar alguma coisa. Eu era doente, e ainda sou também, mas Ele veio salvar esse infectado pelo pecado, você também, e nos tirou da perdição. Lindo isso, não é? E você? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já entendeu que há um objetivo maior
em curso, que você foi chamado também, e ele não voltou ainda porque está esperando você, ou o dia de amanhã, aquela pessoa que é nosso parente, que ele está ainda trabalhando para trazer essa pessoa. Se ele viesse antes de 1981, eu não teria ido. Nem teria tido o privilégio de estar servindo. Então ele te chamou porque ele tem propósito. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, vem comigo. Aí vamos deixar esse mundo e vamos servi-lo para sempre. Amém?